Mateus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22. Graças a Deus. Deus é bom demais. E diz assim, irmãos, Mateus 12, 22 em diante. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, aqui Jesus cura um homem. A Bíblia diz que esse homem ele não falava e nem enxergava. Ele era cego e mudo. E disse que Jesus o curou e ele passou a falar e a ver. A Bíblia também diz aqui que ele, na verdade, era um endemoniado, cego e mudo. No caso, aquele demônio que estava nele fazia ele ficar cego e mudo. E quando Jesus o curou, na verdade, ele não simplesmente o curou, mas só que o libertou daquele demônio. E pelo jeito, era sabido de todos que aquele homem não era simplesmente um homem que tinha uma enfermidade de ser mudo e cego. Mas parece que todos sabiam que aquele homem era daquela forma por causa de um demônio. Aqui cabe fazer um parêntese. Todas as enfermidades são provocadas pelo diabo? Não são. Não dá para dizer que que toda vez que uma pessoa está enferma, você precisa expulsar o demônio da pessoa para ela poder ficar curada. Nada disso. Porque certa vez Jesus curou um cego e os discípulos perguntaram para Jesus, né? Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Porque eles pensavam que era uma maldição. Aí Jesus explica, nem ele e nem o pai dele, mas isso é para que se manifeste nele a glória de Deus. E ele foi lá e fez aquele cego enxergar. O próprio Deus quis que aquele homem fosse cego, para um dia ele ser testemunha de que Jesus é o Filho de Deus, porque o Filho de Deus viria com esse mandato de quê? De libertar
os cativos e curar os enfermos. Então, ninguém curava um cego de nascença. Não existe na Bíblia um caso de uma cura de um cego de nascença. Somente o Messias, o Cristo, o ungido, poderia fazer isso. E isso era a marca de que Jesus era o Cristo, era o ungido de Deus. Então, cuidado, pois no finalzinho desse texto a gente aprendeu, pelas tuas palavras, você será absolvido ou você será condenado. Tome cuidado. Nada de ficar falando, endemoniado, né? Tome cuidado. Sai julgando não, mas nesse caso aqui, o demônio produzia uma enfermidade nele. Quando Jesus o liberta daquele demônio, os fariseus, sabendo disso, já acusam Jesus. E ainda você vê aqui que, no versículo 23, que as pessoas começaram a se perguntar, será que esse não é o filho de Davi? Porque Deus tinha prometido para Davi que da descendência de Davi viria um rei. E o reino desse rei, descendente de Davi, nunca mais teria fim. O do Davi teve fim, o do Salomão teve fim, o de todos os demais reis de Judá tiveram fim. Agora eles ainda estavam esperando aquele cujo reino não teria fim. E eles esperavam. Quando eles viram Jesus fazendo este milagre, aí então eles começaram a perguntar, será? Será que agora é? Provavelmente é agora. Será que é? O que é que você acha, irmão? Será que esse é o filho de Davi? Aquele que tem um reino que não tem fim? Ouvindo os fariseus isto, eles começaram a querer, como eles eram totalmente contra Jesus e não aceitavam o testemunho de Jesus, embora os fariseus fossem as pessoas que entendiam bem a palavra de Deus naquela época, mas eles eram rivais de Jesus, eles, para defender o lado deles e não aceitar que Jesus era o ungido, o que é que eles falam? Esse homem está expulsando demônios porque é pelo maioral dos demônios. O maioral dos demônios, o Beelzebu, o diabo, Satanás, é quem está fazendo essa obra espiritual aí por detrás de Jesus. Já pensou que acusação grave, né? Se fosse pelo menos esses crentes aí, né? Mas Jesus, né? Que coisa terrível que ele falou. Aí Jesus então dá uma explicação. Ele explica, olha, todo reino dividido, ele cai. Nenhum reino vai conseguir ficar de pé se ele não ficar unido. Aí Jesus conclui, então, se eu estiver expulsando os demônios, destruindo o império das trevas pelo diabo, o diabo está se autodestruindo. Aí Jesus então explica, mas existe a outra hipótese. Esta é a hipótese levantada pelos fariseus, de que Jesus expulsa pelo Satanás. Qual é a outra hipótese? A outra hipótese é o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, por isso que eu liberto os cativos. E essa é a verdadeira, né? Vamos abrir lá em Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Diz assim, ó. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir.
Jesus fala, hoje se cumpriu, porque agora vocês estão vendo quem é esse que o Senhor ungiu com o seu Espírito para libertar os cativos e curar os enfermos e anunciar o tempo da salvação, que ele chama aqui de um ano aceitável do Senhor, onde ele restaura tudo, mesmo com todos os nossos pecados, ele pode zerar tudo e fazer tudo novamente em nossas vidas. Esse é o ano aceitável do Senhor, o tempo da salvação. Isso tudo por quê? Diz o versículo 18, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus. Tudo isso só será possível, libertar cativos, dar vista aos cegos e anunciar a salvação pelo Espírito de Deus. E quando esse homem que tem esse Espírito, sem medida alguma, que é a totalidade do Espírito de Deus, por completo, como diz lá em Tessalonicenses, nele está a plenitude de Deus, está em Jesus, e nos foi revelado por ele, esse sim pode libertar os cativos. Então, para os fariseus, irmãos, que conheciam a palavra e conheciam de cor e salteado, principalmente esse texto, era fácil deles dizerem, está aí o Filho de Deus, o ungido, o Cristo, o Messias. Era fácil. Porque os leigos já começaram a se perguntar, uai, o que é isso? Nunca vimos isso. Será que este é o filho de Davi? Para eles poderia ter uma dúvida. Para os fariseus não havia dúvida, eles sabiam. Jesus estava cumprindo as Escrituras e eles conheciam as Escrituras. Jesus ainda explica, olha só, fora as duas hipóteses. Jesus ainda fala ainda lá no versículo 29, olha, tem como você roubar o valente sem antes amarrar ele? Porque para amarrar o valente, você tem que primeiro ser mais forte que ele. Se você vai sozinho, né? Então você tem que ser mais forte que ele. E depois, não dá para você só ser mais forte e querer saquear a casa dele com ele solto. Você tem que ser mais forte que ele para amarrar ele. E depois, você que é mais forte que ele, amarra ele, aí você limpa a casa dele. Você saqueia tudo, você rouba tudo. Assim que você consegue roubar um homem valente. Porque senão ele te pega. Só um bandido entrar dentro do lote aí de um carinha brabo, o carinha lá que tem a sua pistolinha, a sua espingarda lá, e o carinha é brabo. Será que o bandido tem coragem de entrar lá dentro? Não tem. Primeiro ele vai ter que amarrar o valente. Jesus explica que se ele consegue mandar chegar na casa do diabo, no império das trevas, e expulsar os demônios, primeiro, porque Jesus é mais forte do que o diabo. É maior do que Satanás. E depois, porque Jesus tirou o poder dele, amarrou ele. E ele está impotente. E aí sim, Jesus faz o quê? Vai lá no império das trevas e começa a resgatar para a luz dele as pessoas. E assim ele fez com aquele homem. Ele curou, libertou, resgatou aquele homem. Porque o diabo já estava amarrado. Porque se ele não estivesse amarrado, não seria possível, porque ele é bravo. Você sabia que ele é valente, ele é meio bravo? Vocês vão pensar, já viu? Você lembra da carinha dele que você vê lá naqueles desenhos, né? Aquela carinha de bravo. O Pedro diz que ele ruge como um leão. Então ele é bravo. Então, para Jesus fazer isso, ele tem que amarrá-lo. E Jesus fez isso e ele continua dessa forma. A gente pode continuar saqueando o império das trevas no nome de Jesus, pregando o evangelho, libertando cativos, não pelo nosso poder, mas em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Podemos ir com essa convicção, não porque somos mais fortes do que o diabo, mas porque o nosso Senhor Jesus, que está em nós e conosco, é maior do que o diabo, então o venceremos. Isso deve animar o teu coração para você ir pregar, para você saquear o império das trevas, porque com você está Jesus, que é o valente, mais valente do que esse. Amém?
Ainda, Jesus fala no versículo 32, se alguém proferir, no 31, né? Jesus fala no 31, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Jesus agora repreende mais uma vez e diretamente agora os fariseus. Porque ele fala, olha, vocês acabaram de blasfemar contra o Espírito Santo. Porque só existe uma possibilidade de saquear o império das trevas e expulsar demônios e libertá-los definitivamente só pelo Espírito Santo. Como Jesus falou, o Espírito Santo está sobre mim, então eu liberto cativos. Então os fariseus estavam dizendo, eles que sabiam que só era possível fazer isso pelo Espírito Santo, eu vou repetir, os fariseus sabiam que só é possível libertar cativos pelo Espírito Santo. Os fariseus falam, é o Satanás, é o espírito do diabo. Veja que acusação grave. A gente está falando de uma pessoa que sabia, como os fariseus. Por isso que Jesus fala, eles não têm perdão porque blasfemaram contra o Espírito Santo. O que é blasfemar? É ofender. Eles ofenderam o Espírito Santo, chamando o Espírito Santo de Satanás. Porque falava que o poder que estava em Jesus era o de Satanás. Outra coisa, eles falaram isso, meu irmão, não foi porque eles eram ignorantes. Não é porque eles foram precipitados, porque às vezes a gente é precipitado e julga errado, né? Mas não. Eles falaram isso sabendo da verdade. Eles poderiam concluir, e eles concluíram na mente deles, mas a inveja e o rancor e o ódio era tão grande no coração deles, que eles preferiram pegar a verdade e suprimi-la, e ficar com a mentira. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 1, né? Que a ira de Deus é contra aqueles, sim, que suprimiram a verdade pela mentira. A ira de Deus virá contra esses homens. Por isso que Jesus fala, esses homens não têm perdão. Porque conhecendo a verdade, blasfemaram da verdade e escolheram a injustiça, a mentira. Aí vem aquela famosa pergunta. Eita, pastor, agora eu fiquei na dúvida, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Se você está procurando Jesus, com certeza não. Porque se qualquer pessoa que ofendeu o Espírito Santo, por qualquer outro motivo que não seja esse, então ninguém aqui vai ser salvo. Eu acredito que todos já cometeram esse erro. Na ignorância, na precipitação, na falta de reflexão, no período da incredulidade, principalmente. Quantas vezes chegamos e às vezes blasfemamos até contra o próprio Espírito de Deus. Mas nesse caso aqui, eles estavam vendo Jesus pessoalmente. Eles viram o Filho de Deus em pessoa. Eles viram as obras pessoalmente. E esses homens aqui, eu estou falando dos fariseus, conheciam a palavra melhor do que qualquer outro dessas pessoas simples que começaram a desconfiar de que ele é o Filho de Deus. Somente essas pessoas que sabem da verdade, mas sabendo da verdade, fala que a verdade é mentira, isso falando isso contra o Espírito Santo, é que blasfemaram verdadeiramente contra o Espírito Santo. Uma coisa importante, para a gente fechar esse assunto aqui. Eu conheço uma criatura que não tem perdão nessa terra. Quem é ela? Satanás, né? O diabo. Por isso eu acredito que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado de Satanás. Porque o diabo, mesmo conhecendo a Deus como nenhum aqui conheceu, ele viu a face de Deus. Você já viu a face de Deus? Ninguém jamais viu a face de Deus. Ninguém jamais viu. E mesmo assim, ele preferiu a mentira. Ele preferiu a difamação contra Deus, mesmo vendo Deus face a face. Por isso que ele não tem perdão.
Os fariseus aqui, meu irmão e minha irmã, eles viram Deus face a face. Eles sabiam quem era o Cristo. E mesmo assim disse que ele era movido por Satanás. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que eu acredito que é muito difícil uma pessoa como nós cometermos esse erro. E só uma pessoa extremamente esclarecida pode cometer esse erro, e não uma pessoa cometendo esse pecado por ignorância. Amém? Então, por ignorância, você não comete esse pecado, tem perdão. Mas os esclarecidos, como o diabo e como os fariseus, esses se difamarem, se ofenderem o Espírito Santo, não tem perdão. E essas pessoas estão aí totalmente largadas e não querem saber de Deus. Eles veem Deus e não querem Deus, como o fariseu, que viu Jesus e as suas obras e não o quiseram. Diferente de nós, que não vimos Jesus, nem vimos os seus milagres, mas só de ouvirmos a sua palavra nós cremos. Somos muito mais simples. Por isso que bem-aventurados os que não viram, mas creram. Esse é o povo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. Então não se preocupe, porque aqui não é o nosso caso. E Jesus conclui falando sobre a árvore e seus frutos, né? Porque Jesus explica, olha, a árvore má dá fruto mau, e a árvore boa dá fruto bom. É normal isso. Não tem como a árvore má dar fruto bom, e nem a árvore boa dar fruto mau. Não, é impossível isso. Então, não tem como, se nós não cremos em Jesus, não nos convertemos, não nos arrependemos dos nossos pecados e nem cremos, não tem como de nossa boca sair coisa boa. É impossível. Pode sair alguma outra coisa boa, mas só que no geral é mal, é contra Deus. Então, se nós queremos que de nós saia coisas boas, Deus tem que estar dentro de nós. E a gente só consegue isso pela fé, onde o Espírito Santo habita em nós, crendo em Cristo. Então, isso quebra aquele argumento de pessoas que pensam o seguinte, olha, eu vou para a igreja quando eu virar um homem mais bonzinho, uma mulher mais boazinha. Eu vou para a igreja quando eu me libertar daquele vício, quando eu largar aquelas coisas erradas, eu vou para a igreja. Pena que essas pessoas são tão mal esclarecidas, porque elas não sabem que Jesus veio buscar o perdido, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. As pessoas que estão no pecado, elas têm que vir para a igreja. Aqui é o lugar de pecador. Aqui é o lugar de bêbado, de tudo que não presta é aqui na igreja. Uma vez eu estava vendo aquele pastor Ed René, né, pregando, ele falando que uma vez falou para a esposa dele, ó amor, não deixa sua bolsa aí nas cadeiras não. Esse lugar é mal frequentado. Toma cuidado. Entra de tudo aqui nesse lugar. Mas é verdade. A pessoa quer chegar na igreja, quer achar só gente boa. Irmão, aqui a igreja é lugar de pessoas imperfeitas que estão buscando a Deus, querendo se aperfeiçoar. Que são pessoas que já reconheceram que são pecadoras, estão em busca de Cristo. Por isso que a gente anuncia Jesus aqui domingo após domingo para as pessoas. Aqui é só para as pessoas que ainda acreditam que precisam de Jesus. As que acreditam que não precisam mais já se foram. Estão em casa, não estão na igreja. Aqui é só para os que ainda dependem de Deus. Então, não acredite nisso. Se você conhece alguém que está pensando dessa forma, fale para ele. Não, lá na igreja é o seu lugar. Lá é o lugar dos pecadores. É lá que você tem que estar. Não é fora da igreja, não. Porque é impossível que uma pessoa que está longe de Deus dê um fruto bom. Porque uma árvore má só dá fruto mau. Se ela estiver esperando dar um fruto bom para poder vir para a igreja, ela não vai vir nunca. Isso nunca acontecerá. Porque Jesus disse, árvore má dá fruto mau. Não tem jeito. Quer começar a dar um bom fruto? Então primeiro se converta e creia no Senhor Jesus. Aí sim você vai dar um bom fruto. Porque você terá algo bom dentro de você. O próprio Cristo. Deus habitará na sua vida. Você terá o Espírito Santo na sua vida. E você passará a fazer coisas boas. Porque a árvore boa, essa sim, dá fruto bom. Depois Jesus continua.
e diz, né? Ele conclui a situação ali do problema dele com a acusação dos fariseus. Versículo 36, ele conclui dizendo: digo-vos que de toda palavra frívola ou desnecessária, palavra tola, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Essas pessoas, como os fariseus, que ofendiam, eles dariam conta dessas palavras no dia do juízo. E como é possível você, pelas palavras, ser condenado ou absolvido? Vamos lá para Romanos capítulo 10, rapidinho? Vamos dar uma conferida. Romanos capítulo 10. Vamos ver como é que você consegue ser justificado com a tua palavra, hein? Será que você já conseguiu? Você chegar lá diante de Deus, você vai ser justificado pelas tuas palavras? Hein? Eita! Principalmente as palavras que você coloca no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Que às vezes aqui ele fala bonitinho, né? Vamos ver lá no Face, né? Como é que ele fala? Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração se crê a respeito da justiça. Se crê para a justiça. Para que você seja justificado, você crê com o coração. E com a boca confessa a respeito da salvação. O que ele está querendo dizer? Que se você crê no Senhor Jesus, você será justificado. É com o coração que você crê para a justiça. Não depende do que você fala para você ser salvo diretamente. Depende de se você creu, é aqui dentro. Tá? Jesus vai olhar para o seu coração. Porque tem muita gente aí que é só a capa, né? Ele vai olhar para o teu coração, com o coração se crê. Mas eu não te falei que a árvore boa dá bom fruto? Jesus não disse que o homem bom do bom tesouro tira coisas boas? O tesouro é o coração. Então, se você crê com o coração, com a boca vai confessar o quê? Para a respeito da salvação. Por isso que pelas tuas palavras serás justificado naquele dia. Porque aqueles que falam palavras de vida, aqueles que falam palavras de salvação, só podem falar isso se primeiro o coração tiver convertido. Porque com o coração se crê a respeito se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por isso que pelas tuas palavras você será condenado ou justificado. Três coisas importantes, irmãos, para a gente aprender. Simples e rápidas. Primeiro, a gente vê que o reino de Deus chegou até nós. Saiba disso, viu? O reino de Deus chegou. Que Jesus falou assim, olha, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus até vós. Deixa eu ver literalmente o que é que ele diz. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Está lá no versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então o reino de Deus chegou, amém? Você sabe quando ele chegou? Quando Jesus veio ao mundo, chegou o reino de Deus. Ele começou a reinar, meu irmão. E ele reina em nossas vidas. Ele reinou na vida dos discípulos e de todos os crentes daquela época. O reino de Deus foi inaugurado ali. E a gente começa a usufruir do reino de Deus já. Porque o reino de Deus, segundo a gente vê lá no finalzinho de Apocalipse, é um novo céu e uma nova terra, onde a vontade de Deus é feita, onde há justiça, onde há paz, onde não há pranto, onde não há dor, onde não há enfermidade. E hoje a gente já tem uma amostra disso. Porque a gente já abandonou a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, porque é isso que caracteriza um convertido.
Ele abandona as velhas práticas e começa a praticar o que Deus manda. Então, se cumpre o que a gente ora, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, na terra a vontade de Deus já é feita nos crentes. Então, o reino de Deus já está em nós. A gente já começou a usufruir disso. Porque nós somos o povo que faz a vontade de Deus. Ao contrário das pessoas que não conhecem a Deus. A gente já usufrui de cura? Sim. Você nunca viu uma pessoa que foi curada? Quantos testemunhos nós temos de pessoas que são curadas? Porque as pessoas podem ser curadas no nome de Jesus? É porque no reino de Deus não há enfermidade. E por que que então todas as pessoas não são curadas, todos os crentes? Igual alguns pregam por aí, né? Que todo crente tem que ser curado. Se ele não foi curado é porque faltou fé. Nem todos são curados é porque o reino de Deus não vem em toda a sua plenitude ainda. Isso só vai cumprir totalmente no novo céu e nova terra, porque a gente ainda morre. Todo mundo que é curado, um dia morre. E provavelmente até de outra doença. Não é? É verdade? É isso, irmãos. É a realidade, irmãos. É normal, a gente ainda morre, a gente ainda fica enfermo. É isso mesmo. Mas a gente já começa a ver. Deus vai mostrando para a gente que o reino dele já chegou, curando uns e outros. Cura uns e outros não. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele curou muitas pessoas em nome de Jesus. Mas quando Paulo ficou doente, ele pediu 3 vezes e não foi curado. E aí? Será que todo mundo vai ser curado? Mas ele morreu na esperança de um dia nunca mais ter dor. E nem por isso ele acreditava que Deus não estava com ele só porque ele não foi curado. Ele falava que a enfermidade que ele tinha, né, que ele chamava de um espinho na carne, ele disse que era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Por que será? Eu acredito que esses mensageiros de Satanás para esbofeteá-lo eram as pessoas usadas pelo diabo que falavam: uai, Paulo, você não curou um monte de gente? Por que você está doente, Paulo? Quantos você curou? Você não ressuscitou o Eutico? Por que você está doente, Paulo? É Satanás batendo na cara dele. Vai, Paulo, dá resposta, Paulo. Você vai continuar na tua fé, Paulo? Abandona esse Deus, Paulo, porque ele não está te honrando, Paulo. E o Paulo, o que é que ele fazia? Deus falou para ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Você tem a graça, Paulo? Tenho, Deus. Então fica com a graça, pouco importa se você está doente. Por mais que você tenha enfermidade, você tenha a prova, meu irmão, você tem Deus, você tem a graça de Deus, isso te basta. Você precisa ir para o céu. Você precisa participar do reino de Deus, é isso que você precisa. Jesus, ele pediu 3 vezes ao Pai, e agora não estou falando de Paulo, estou falando do próprio Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, pediu 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E Deus falou que não para ele. Se Deus falar não para Jesus, por que não pode falar não para você, meu irmão? Ou você é melhor do que Jesus, ou nós somos melhor que Jesus? Jamais. E ele enfrentou o Calvário, porque Jesus falou: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Por isso que uma vez eu ouvi aquele pastor Augusto Nicodemos pregando, e ele dizia: precisa ter mais fé para dizer seja feita a tua vontade, do que para falar aconteça em nome de Jesus. Precisa de muito mais para determinar. Uma pessoa que fala seja feita a tua vontade tem mais fé do que aquela pessoa que determina a vitória. Porque assim eram os grandes homens de Deus, assim era Jesus, assim era Paulo, assim era Jó. Porque eles preferiam a graça de Deus. Então, irmãos, o reino de Deus chegou a nós, ele já dá as suas mostras. O Espírito Santo já veio sobre nós. A cura tem vindo também sobre vários irmãos para mostrar o poder de Deus. Como a gente vê aqui, você vê a irmã Nadima, o irmão Fagner. São 2 milagres. Quem acompanhou a história desses 2 irmãos sabe que a situação deles já estava ali, estava numa situação assim que tinha pouca esperança. A esperança era pequena para essas pessoas, para esses 2 irmãos.
Mas Deus, contrariando as circunstâncias, os cura. E à beira da morte traz eles novamente à vida, para mostrar para nós que Deus está operando e o reino dele já veio sobre nós. Por isso devemos sempre orar: venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque Jesus disse: se ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chegou sobre nós. E ele veio, e ele libertou, e ele continua libertando, e o reino de Jesus continua vivo e operante. E nós continuamos vivendo neste reino, fazendo a sua vontade, aguardando o grande dia em que nos encontraremos com ele de uma vez por todas. E esse dia nunca mais terá fim. Outra coisa, Jesus é maior do que o diabo. Ele disse: olha, ninguém saqueia o valente se você não amarrar ele primeiro. Jesus, ele só pôde expulsar o diabo porque ele é mais forte que ele e o amarrou, para poder saquear ele. Porque ele veio, diz lá em Colossenses, né? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, para o reino do Filho de seu amor, Jesus. Então, para fazer isso, é só se Jesus for mais forte que o diabo para fazer isso, para saquear o reino do diabo, o império das trevas. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que colocam o diabo em pé de igualdade com Jesus. Eles pensam que tem uma batalha acontecendo e uma hora o diabo ganha, outra hora Jesus ganha. Aí outra hora o diabo ganha e Jesus manda mais uns anjos para ver se dá um reforço, para ver se Jesus ganha de novo. Não! Essa batalha é um massacre onde Jesus está derrotando o diabo. Ele já perdeu, meu irmão. E agora ele só está o quê? Se debatendo, tentando salvar o que ainda dá. Por isso que ele está furioso, tentando salvar o que dá ainda, até a vinda do Senhor Jesus, porque o tempo dele é pouco. Então tome cuidado com essas ideias que alguns colocam por aí, que superestimam o diabo. Não, ele é muito menor do que isso. Você não pode ir contra o diabo sozinho. Que certa vez, uns homens chegaram lá e começaram a tentar expulsar o demônio. Falaram: em nome do Deus de Paulo, saiam desses homens. Aí o demônio foi e falou: eu sei quem é Paulo e eu sei quem é Jesus, mas vocês, quem são? Então não brinca com essas coisas, não. Não vai querer brincar com o diabo que você vai se dar mal. Mas Jesus é maior que ele. Então esteja firme com Jesus. Se você está em Cristo, não tem lugar para o diabo. Aí qual é a tática do diabo para aqueles que estão em Cristo? Já que ele não pode te roubar de Jesus, ele não pode te tomar de Jesus mais, porque você agora pertence a Jesus, está debaixo da proteção de Jesus. Ele vai o quê? Ele vai mentir. Ele vai ficar mentindo para você. Ele vai te tentar, porque para te tentar ele não precisa triscar em você. Não precisa te dar um tapa na cara para te tentar, não. Ele vai usar outros endemoniados por aí. Ele vai usar circunstâncias para te enganar e para te tentar para fazer você pecar. São as táticas dele. Já que ele não pode entrar na sua vida. Então ele vai tentar por outros meios. Mas saiba, se você permanecer na fé, você vai vencer. Como diz o Tiago, né? Quem fala que se a gente se sujeitar a Deus, a gente deve se sujeitar a Deus e o diabo fugirá de nós. Então, sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Isso é ficar firme com Deus. Agora tem o outro problema, que é o supercrente. Você conhece o supercrente? Ele superestima o diabo. Esse aí não faz nada. Não tem diabo nada. Tudo tem nada a ver, né? Esse aqui não tem nada a ver. Toma umas e ficar doidão aí, e ficar bêbado aí, né? Não tem nada a ver. Mas a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus, né? Por quê? Porque o bêbado, ele está fora de si. E uma pessoa fora de si, ela vai fazer só besteira, né? Porque é só o que o bêbado faz, né? Se você conhece um bêbado, você vê que ele está totalmente fora de si. Deus quer que a gente faça as coisas com responsabilidade e assuma a responsabilidade sobre tudo isso. Por isso que se embriagar, se entorpecer com drogas, isso é proibido. Apesar de o quê?
a gente já explicou outras vezes, né? Tomar bebida alcoólica não necessariamente é pecado. Agora, o se embriagar é pecado. Porque a gente sabe que Jesus e muitos outros crentes do passado tomavam vinho e sabe que o vinho ele é alcoólico. Agora, o problema é o quê? É o limiar entre tomar o vinho e ficar bêbado, que nem todos têm. Então, para quem não consegue se controlar, aí é o que Jesus fala. Se tua mão te faz pecar, corta ela. É melhor entrar maneta no reino dos céus do que ir teu corpo inteiro para o inferno. Então, existe uma fórmula infalível para não ficar bêbado. Não beba. Eu nunca vi alguém que não bebe ficar bêbado. Se bem que tem uns crentes que dizem que fica embriagado do Espírito Santo, mas eu acho que é conversa fiada. Porque a Bíblia diz que o profeta, o Espírito, ele é sujeito ao profeta, né? Então, se a pessoa começa de criancice, provavelmente ele está querendo fazer a criancice, né? A Bíblia nos chama, na verdade, é a prudência, e as manifestações espirituais têm que ser para edificar a igreja. Então, a gente não, voltando ao assunto, a gente não pode superestimar o diabo e achar que não tem nada a ver. Tome cuidado. O diabo é astuto. Ele dá banda nas pessoas, ele passa a perna, ele é rasteiro. Ele engana até hoje, então não seja enganado pelo diabo, meu irmão. Senão você vai cair e tropeçar. Você vai tropeçar e cair, né, na verdade. Você vai tropeçar e cair. Tome cuidado. Jesus, quando Pedro chegou lá para Jesus, Senhor, não faça isso, você nunca vai morrer, nunca deixaremos, o Senhor não pode morrer. Aí Jesus falou, Pedro, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens, e para mim você é pedra de tropeço. O diabo ele é pedra de tropeço, ele está aí só tentando dar um jeito de você tropeçar, que ele não pode entrar na tua vida. Então, não subestime o diabo também, mas coloque ele no devido lugar. Você que é crente, tem o Espírito de Deus e o reino de Deus veio sobre você. Se o diabo querer se andar na tua vida, fala em nome de Jesus, eu te repreendo. Porque não é no teu nome, é no nome do Jesus que amarrou a ele e saqueou a ele e comprou a tua vida para ele mesmo, para nunca mais o diabo se andar na tua vida. Repreenda ele no nome de Jesus e o diabo vai ter que sair correndo. Como diz lá em Deuteronômio, né? Se ele vem por um caminho, por 7 ele vai bater em retirada. Vai ser um Deus nos acuda para o Satanás lá, né? E por último, a gente deve ser prudente com as nossas palavras, meu irmão. A gente aprende com isso aqui. Seja prudente, meu irmão. Tem gente que erra por precipitação. E tem gente que erra por maldade mesmo, como eram os fariseus. Porque quer ser mal. Tem gente que quer ser mal. Não seja esse, meu irmão. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você digita nas redes sociais. Cuidado, meu irmão. Porque pelas tuas palavras você vai ser justificado, ou pelas tuas palavras você vai ser condenado. Nós somos o povo de Deus. Não pode de uma fonte de água doce sair água salgada. Não pode de uma árvore boa sair um fruto mau. Se da sua boca só está saindo coisa má, é porque você ainda é mau. Agora, se você tem Cristo, da sua boca sairá Cristo também. Se você é convertido, da sua boca sairá coisas acerca da salvação. Então, vamos vigiar o que nós falamos, irmãos. Nós mudamos. Nós somos pessoas diferentes. Dê testemunho aí fora, com as tuas palavras, com a tua boca, para as pessoas verem que você não é somente reto no proceder, mas é reto no falar também. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? E agradecer a Deus. Meu Deus bendito, eu te agradeço pela tua palavra. Ô Senhor, escreve no nosso coração, Pai. Todos os dias nos lembra da tua palavra, Pai, pelo teu Espírito. Que a tua palavra diz que o teu Espírito nos lembra de tudo que precisamos. Então faz-nos lembrar da tua palavra para não pecarmos contra ti. E se o diabo, Pai, tem cirandado, tem aí tentado contra a vida dos meus irmãos, Pai, eu te peço, repreende todo mal. Oh Deus, fortalece, meu Deus, em nome de Jesus, os meus irmãos, Pai. Oh Senhor, repreende as mentiras do diabo, Senhor, repreende toda mentira do diabo, Pai.
em nome de Jesus, e que os irmãos reconheçam e tenham discernimento para ficar com a verdade. Oh, Pai, dá-nos a tua unção e a tua graça de sempre falar o que é bom, meu Pai. Oh, Pai, abençoa a tua igreja hoje, meu Deus, e fortalece o teu povo hoje, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Amém.